criaram esse aparelho. Então, o tamanho do aparelho depende da circunferência do braço de ser examinado. Esse aparelho aqui, ele é o padrão, ele é o mais comum, ele é adulto, certo? Mas se a pessoa for muito obesa, por exemplo, esse daqui não dá para fazer no braço. Por quê? Porque a circunferência ela é maior do que a braçadeira. Aí a gente precisa ter um manguito especializado, certo? E esse daqui também não pode ser feito em crianças e adolescentes muito pequenininhos, certo? Por quê? Porque não dá. Então, a gente tem variáveis tamanhos de braçadeira ou manguito, tá bom? Ela é uma bolsa inflável, do manguito deve ter uma largura que corresponde a 40% da circunferência do braço, sendo que seu comprimento deve ser de 80%. Manguitos muito curtos ou estreitos podem favorecer leituras falsamente elevadas. Então, eu não posso utilizar um manguito incoerente. Eu não vou pegar esse manguito adulto e fazer isso numa criança, por exemplo. Se eu fizer isso numa criança, além de eu machucar o braço dela, eu vou ter pressões não fidedignas, não reais, tá certo? Então, aqui tem a foto dele, mas eu mostrei ele pra vocês. Tem de várias formas. Esse daqui é de gancho. Essa imagem que eu tô mostrando pra vocês aqui nos slides é de gancho. Esse meu é de velcro. Eu gosto desse de velcro, que é mais fácil de pôr e tirar. Esse de gancho aqui, gente, isso é difícil. Dependendo do jeito que ele engarrancha, pra você conseguir tirar, uma luta. Tá? Mas os dois servem. Esse é o estetoscópio. Tá? Esse é um estetoscópio também do... Bem simples. Não é uma coisa cara, tá, gente? Dependendo do lugar, tem muita farmácia que vende. Você não precisa ter um profissional, um todo caríssimo, né? Tem uns caríssimos, tem uns Littmans que são caríssimos. Não, Lidinês, esse ainda tá caro. Esse do meu aqui, que esse é um premium... Ele deve ter custado tudo uns R$78, no máximo. Esse daqui eu ganhei. Eu tenho um desde a minha faculdade, que eu deixo na minha mãe, porque vira e mexe eu vou lá para ferir, né? Minha mãe é idosa, ela e meu pai. Então você comprou um de boa qualidade, bem de boa qualidade mesmo. Isso também você compra pela internet, tá, gente? Esse do Littman, Littman, esse do Premium é bom. Littman não, tá, gente? Littman custa R$2.000. É um absurdo, ele custa R$2.000 o negócio. Normalmente é para fazer verificação de batimentos cardíacos, aí é mais médico que utiliza, tá? Não vale a pena comprar caro, não. Não vale mesmo. Vocês vão usar isso, não é com muita frequência, tá? Então, como eu estava dizendo, é um aparelho bastante conhecido e simples e fácil de encontrar. Então, como eu disse, esse aqui é o diafragma. Como que eu verifico? O ideal, gente, era que nós estivéssemos num laboratório. Como a gente não tem como estar presente no laboratório, para eu explicar para vocês, eu gravei o vídeo, certo? Eu peguei o vídeo lá do YouTube e mandei para vocês, tá certo? Então, vocês podem ver aquele vídeo 250 mil vezes, quantas vezes vocês quiserem. E se vocês tiverem um aparelho, vocês vão tentar fazer isso, tá? Vocês vão tentar replicar a técnica e ver se vocês conseguem ouvir. Essa é a técnica mais difícil da verificação dos sinais vitais, é a verificação da pressão. As outras verificações, frequência cardíaca, respiratória, temperatura e glicemia, são muito simples. A única que demanda um pouquinho mais de treino é a da pressão arterial, porque você precisa treinar o seu ouvido. O problema é que às vezes a gente não treina o ouvido, aí você não consegue ouvir os batimentos. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Quando eu posicionar a braçadeira, do jeito que o vídeo vai explicar para vocês, eu vou posicionar a braçadeira na região do braço, com o braço com a face anterior para fora, certo? Com a parte de dentro do braço para fora. E aí vai ficar essa parte aqui do cotovelo, que é a parte anterior do cotovelo, sem ser isso aqui, a parte de dentro, exposta. Do lado interno, ou seja, do lado que vai estar do lado do peito, ali, do lado da axila,
tem a sua artéria. Vocês podem tentar sentir ela aí. Bem aqui, ó. E hoje eu vim Ai, caramba, peraí. Bem nessa região aqui, do lado interno do braço, ó. Aqui eu vou sentir a minha artéria braquial, tá certo? E é nesse local exatamente que eu vou posicionar o diafragma. Eu vou pegar esse diafragma aqui e vou posicionar ele aqui, certo? Quando eu estiver fazendo a verificação. Claro que é na pessoa, não é em você mesmo, certo? E a braçadeira vai estar posicionada mais ou menos do mesmo jeito que tá o meu vestido aqui, ó, a manga do meu vestido. Ela tem que dar essa distância do lugar aonde você vai colocar o diafragma. Você não pode colocar o diafragma embaixo da braçadeira. Ele tem que ficar para fora. Então, a braçadeira, ela tem que estar a 4 centímetros, mais ou menos, da inserção do seu cotovelo, certo? Da dobradura do cotovelo. Depois que você posicionou o diafragma, você vai insuflar a pera. Pera é o nome da bolsinha ou da válvulazinha, porque isso aqui chama pera, isso aqui chama válvula. A pera é o que faz ela encher, a braçadeira insuflar, ela vai encher de ar para apertar. Então, ela vai apertar o braço da pessoa. Aí, você vai enchendo. O ideal é que você encha uma média variado, mais ou menos a média é que você encha até 200. Então, aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, tá vendo? Ele tem de 0, 20, 40, 60, claro que ficou lindo, né, com essa visão. Deixa eu mostrar no de cá. Opa, ixi, foca. Tô parecendo blogueira. Foca, desgrama, não foca, daqui tá melhor. Então, como eu estava dizendo, o ideal é você insuflar até o 200. Vai enchendo até o 200. Depois que encheu isso aqui, você vai vir aqui, ó, porque ela enche, essa válvulazinha abre e fecha. É ela que esvazia e permite que você encha a bolsa. Então, quando eu quero que encha, eu venho aqui, ó, fechei, ó, anti-horário, abre. Então, sentido anti-horário, abre. Sentido horário, fecha, tá? Então, eu vou encher ela. Tô aqui enchendo. Vamos supor que esteja no braço da pessoa. Vou enchendo. Não vai encher, gente, porque não tá no braço, tá? Aqui vai, ó. Agora que vai demorar um pouquinho a encher, porque não tá no braço. Ó, tá subindo, tá vendo? Aí eu vou enchendo. Ops, deixa eu clicar aqui, porque senão sai do vídeo. Aí, 200. Pronto. Encheu. Tá fechadinha a válvula. Aí a válvula tá fechada. Aí você vai abrir essa válvula bem devagarzinho. Tá vendo que o negocinho tá voltando? Ó, vai voltando. O que vai acontecer? Quando você está escutando com o estetoscópio e o diafragma lá na artéria, isso aqui vai acontecer o quê? Você insuflou, insuflou até 200. Quando você insuflou até 200, você pega o aparelho e vai colocar em cima da artéria, em cima daquele lugar que eu falei pra vocês. E uma mão vai estar no quê? Na pera, uma mão segurando a pera e a outra o estetoscópio, desse jeito, e segura lá e fica. Quando você insuflou, quando você soltar, você vai olhar no reloginho, fica olhando o reloginho. Quando o coração começar a bater, você tem a maior pressão, e ele vai continuar batendo. De repente, ele para, ele diminui de uma vez. Esse diminuir de uma vez significa que é a última pressão, é o momento em que o sangue está fluindo de boa. Nós temos 2 tipos de pressões, a pressão diastólica e a pressão sistólica. A sistólica é a pressão de maior tensão e a diastólica é a de menor tensão, certo? Isso é baseado na contratura, na contração e no relaxamento do seu coração.
Então, a sistólica é baseada no quando o sangue sai do coração e a diastólica é quando o sangue chega ao coração. Então, essas duas pressões, tanto de saída quanto a de entrada, nós chamamos isso de pressão sistólica, que é a que sai, é o que o ventrículo impulsiona o sangue para fora do coração, e a outra é quando o sangue chega ao coração. Então, a gente chama isso de pressão diastólica. Tem a ver com a primeira batida e a última, exatamente. Você tem a primeira batida, que é a máxima da sua pressão sistólica. Então, você bateu ali, ela vai continuar batendo, você vai continuar ouvindo. Ele não para completamente de ouvir os batimentos. Ele diminui de uma vez os batimentos. Quando ele diminui de uma vez, significa que você chegou na pressão diastólica, certo? Então, normalmente, eu insuflo até 200, aí eu vou soltando, aí ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. De repente, essa própria setinha aqui, ela começa a dar uma tremida. Ela treme assim. Você sente ela mexer. Quando você sente ela, eu falo sente porque quando a gente faz na gente, a gente sente. Você sente a pressão, aí começa. E aí vai, tá? Não tem como eu demonstrar isso sem vocês fazerem, tá, gente? Por mais que eu explique, por mais que vocês vejam, vocês precisam simplesmente colocar o ouvido para funcionar. Se o ouvido de vocês não conseguirem ouvir o batimento, infelizmente, não tem como vocês conseguirem mensurar a pressão arterial do indivíduo, tá? É treino, não tem jeito, tem que treinar, tem que fazer. Por isso que é interessante que vocês tenham esse aparelho. Se vocês não tiverem e uma das colegas tiver, vocês podem emprestar uma para outra, para vocês treinarem, tá? Para que vocês consigam aprender melhor, tá bem? O vídeo, ele ajuda muito, mas ele, infelizmente, não faz com que seu ouvido fique apto a ouvir, tá? Você precisa utilizar a audição para poder aprender melhor. Então, vamos continuar. Então, ali tá mostrando mais ou menos a imagem de como posicionar o manguito, ó. 3 dedinhos, dá quase 4 centímetros. Olha lá, ó, tá vendo que é na face interna do braço? Aí ele coloca o diafragma, certo? E aí existem os valores normais. Então, os valores máximos estabelecidos pelo Conselho Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o indivíduo acima de 18 anos é de 120 por 80. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da pressão ideal, que a gente chama de 12 por 8. 12 por 8, a gente só escreve quando você utiliza valores de referência de centímetros por Hg. O que significa isso aqui? Esse daqui é milímetros por Hg. Hg é mercúrio, tá, gente? 12 por 8 seria centímetros por Hg. 120/80 é milímetros por Hg. Esse 120 é a sua sistólica, esse 80 é a sua diastólica, tá certo? Essa aqui é a média da pressão normal. Então, a pressão arterial sistólica, como a diastólica, podem estar alteradas, isoladas ou conjuntamente. Existem os valores de referência para cada uma das duas pressões. Existem para a pressão sistólica, eu vario entre 90 a 140. Então, se a pessoa tiver a pressão arterial, a primeira, a sistólica, de 90, então ela pode estar 90 por 6, 90 por 7, 90 por 60, 90 por 70, 90 por 80, tá normal. Se a pessoa tiver 10 por 9, 100 por 90, 100 por 80, 100 por 70, tá normal. Agora, se a pessoa tiver a pressão de 15 por 9, 15 por 8, 15 por 7, tá errada, não pode, certo?
ela tá maior do que o normal. Então, a sistólica, ela varia de 90 a 140. A diastólica, ela varia de 60 a 90. Ou seja, eu não posso ter uma pressão diastólica acima de 90 e eu não posso ter uma pressão diastólica abaixo de 60. Eu não posso ter uma pressão sistólica acima de 140 e eu não posso ter uma pressão sistólica abaixo de 90. Então, todas essas variações, gente, vai depender da idade. Eu coloquei a idade padrão de adulto, tá? Criança, idosinho, aí muda um pouquinho essa variação, essas questões de quantitativo de pressão arterial. Mas a média variável legal é que você tenha a pressão entre 12, certo, da sistólica e 8 da diastólica. Mas não funciona assim. A minha, por exemplo, ela é 11/7. Quando eu era obesa, que eu já pesei 100 quilos, quando eu era bem gordinha, a minha pressão chegou a 15/10. Então, eu tinha uma pressão maior do que o normal. O normal não é de 14 a 90? A minha, de 140 a 90, a minha já estava 150%. Então, isso é uma pressão muito maior do que o normal, tá? Então, se você já tem uma pressão nessa quantidade, você já é considerado uma pessoa hipertensa. E são esses hipertensos que, se vocês forem fazer atendimento, né, e você for fazer algum tipo de procedimento que mexe com a vascularização, você tem que tomar cuidado. Se a pressão estiver já alta antes do procedimento, não é indicado fazer. Ou se a pressão estiver muito baixa com relação ao procedimento, também você não deve fazer. Por isso que às vezes a gente precisa saber verificar, porque eu vou ter que olhar se aquela pressão está certa ou ela está compatível ao procedimento que eu vou fazer, tá bom? Professora? Oi. A sistólica é abaixo de 90 e a diastólica é como? Não, é o contrário. A sistólica, ela pode ir de 90 até 140. A sistólica é a primeira, é a mais alta. E a diastólica, ela vai de 60 até 90. Entendeu? Sim. Tá. Então, aquela que tá escrita aqui no slide, aqui, ó, 120/80, 120 é a sistólica. 80 é a diastólica, tá bem? Então, a variação fisiológica, né? Nem todo mundo tem pressão. Na verdade, se você for verificar, eu for verificar a pressão de todos vocês, todo mundo vai ter uma diferente. É muito difícil você ter todo mundo a mesma, idêntica, no mesmo momento. Então, o que varia? A idade, obviamente, crianças têm pressões mais baixas do que a de adulto. O sexo, na mulher, ela é um pouco mais baixa que no homem, porém, na prática, adota-se os mesmos valores. Apesar de mulher e homem terem uma variação, que normalmente os homens têm pressão mais alta, para atendimento é a mesma. Sistólica de 90 a 140, diastólica de 60 a 90, tá? Então, mesmo tendo um pouquinho mais alto, a gente não considera normal um homem que tem a pressão 150/100, por exemplo, tá? Independente se ele é homem. Ele precisa estar dentro dos valores de limites, que é de 90 a 140 para sistólica e de 60 a 90 para diastólica. A raça, né, que hoje em dia nem utiliza mais esse critério, eles falam etnia. Oi? Professora, uma pressão 90/60, ela seria normal ou baixa? Normal. Aí você vai ter que ver, porque olha só, quando eu falo que uma pressão 90/60 ela é normal, se ela for constante para aquele indivíduo. Por exemplo, para mim, a pressão de 90/60 é baixa. Eu sinto fraqueza, eu não consigo ter muita força, reagir muito, porque para mim ela é uma pressão baixa. Deu para entender? Mas se tem uma pessoa que tá com sintoma zero, ela tá super tranquila,
consegue fazer tudo que ela consegue fazer normalmente. Você verifica a pressão, ela tá com 9/6, mas ela tá tranquila, para ela é uma pressão normal, certo? Não altera, porque não é tão baixa assim. Agora, tem pessoas que têm pressões muito baixas e não têm sintomas, como eu já vi gente com pressão de 8/5, 8/4. Aí já não é normal. Foge dos parâmetros de normalidade, tá? Então, o máximo que a gente suporta é 9/6. Baixou disso, aí já tem que dar uma alterada, já tem que dar uma avaliada, tá? Mesmo a pessoa não tendo nenhuma reação clínica significativa, tá? Agora, se a sua for 9/6 e você se sente bem com isso, não tem por que ficar preocupado. Agora, se você tem uma pressão abaixo disso ou acima de 140/90, aí você tem que ficar preocupado, porque o seu corpo, uma hora, ele vai reagir errado, tá? Raça ou etnia... Raça ou etnia, que são as diferenças dos grupos étnicos, né, distintos, como, por exemplo, os negros, eles costumam ter a pressão mais alta e se sentem normal. Então, por exemplo, normalmente eu tenho a pressão de 11/7, uma pessoa da mesma idade que eu, só que negra, ela pode ter uma pressão, por exemplo, de 13/9 e ela não sentir nada, ela também sentir super bem, tá bom? Então, isso varia, tá, gente? Como nós somos um país extremamente miscigenado, não dá para saber, tá? Não vai pela cor da pele, que não vai adiantar nada. A pessoa pode ter a cor da pele clara, escura, amarela, qualquer cor que seja. Aqui dentro do organismo, devido a essa miscigenação, essas etnias já nem dá mais pra gente considerar, tá? Aqui no Brasil não funciona essas informações étnicas, não. O sono. Durante o sono ocorre uma diminuição de 10%, tanto da sistólica quanto da diastólica. É muito óbvio, até porque eu tô dormindo. Se eu tô dormindo, eu não tô gastando energia e nem musculatura para isso, tirando a respiratória. Então, eu não preciso ter uma pressão exercendo uns batimentos cardíacos acelerados, com pressões altas para mandar o sangue pro corpo, até porque eu tô dormindo, não tô gastando energia assim, tá bom? E emoções. Isso aqui altera pra caramba, gente. Mulher, então, nossa senhora. Época de período menstrual, então, misericórdia. Mulher, então, ou qualquer pessoa que esteja com fator emocional abalado, tanto para muita alegria quanto para muita tristeza, pode causar elevação da sistólica, tá, gente? Da pressão maior, não da menor, tá certo? Exercícios físicos, então, provocam intensa elevação da pressão arterial devido ao aumento do débito cardíaco, né? No caso, a frequência cardíaca, ela vai aumentar também, exigindo curvas normais da elevação da pressão arterial. Então, se uma pessoa, você verificou a pressão arterial dela constante, normalmente, é 12/8, e você viu que ela está fazendo uma prática esportiva, você verificou logo em seguida, ela pode estar com a pressão de 16/10, ela não está com uma pressão alta, tá, gente? É porque não se pode verificar a pressão arterial quando o indivíduo está fazendo atividade física, porque o coração, ele está tendo um aumento da pressão porque ele está gastando mais energia. É só momentâneo, depois o coração volta para o normal, tá? E alimentação. Após as refeições, há discreta elevação, porém não tem significação prática, tá? Fala assim, não posso verificar a pressão arterial desse indivíduo porque ele acabou de comer. Não tem problema, tá? Vai dar uma mínima alteração, mas muito pequenininha. Não chega a causar relevância na verificação, não. Dúvidas na pressão arterial? Só como fazer, né, gente? Que aí vocês têm que treinar. Sobre a teoria é fácil, né? O duro é fazer. Vamos para o pós, a gente chama de pulso ou frequência cardíaca. O pulso ou frequência cardíaca nada mais é do que contabilizar a quantidade de vezes por minuto que o meu coração bombeia sangue, ou seja, que ele bate. O meu coração, ele bate tum, tá, tum, tá, tum, tá.
Se eu for contar, eu não conto o tum e o tá, eu conto o tum. Então, se eu for colocar o aqui, eu vou colocar o tum, 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 tum. Porque o tum é a contração. O tá é o relaxamento. O coração faz assim, ó. Na verdade, não é tum-tá que ele faz assim, ó. Tum, tum, Aí ele faz tum e relaxa. Tum e relaxa. Esse relaxamento é abertura e fechamento de válvulas. Vocês sabiam que, na verdade, o que vocês escutam no batimento cardíaco não é o coração? Vocês escutam abertura e fechamento de válvulas cardíacas, que é o que separa as estruturas internas do coração? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, todo mundo acha que está escutando o músculo cardíaco bombeando. Não é. É a abertura e o fechamento dessas válvulas. A gente fala que é o batimento cardíaco, mas não é. Sobre as pressões próximas. Quando você tem, por exemplo, 12/10. Normal que fique, então, próximas? Não. Podem oferecer algum risco se for constante. Constante é mais difícil acontecer. A gente chama isso de pressões convergentes, quando elas estão muito próximas. 12/10 é uma pressão já alta diastólica, porque lembra que a diastólica ela só pode ir de 60 a 90? Então, se ela tá a 12